Sejam bem-vindos ao novo podcast do Keep It Blue. Hoje nós temos a Pupila do Barão. Olá! Olá, tudo bem? Tudo Eu bem? quero. E você? Que bom, eu tô ótima, graças a Deus, mais feliz agora, porque a gente pode conversar um pouquinho, né? Trocar ideias. Obrigada pelo convite, eu quero agradecer. Nossa, eu agradeço você, o entusiasmo, a vontade, realmente a sua presença aqui vai mudar tudo pra gente. Imagina, que é isso. Não tenho esse poder todo, não, mas eu agradeço muito mesmo assim. Então tá, então vamos começar. Quem é você? Então, eu sou a pupila do Barão, né? Eu optei por usar esse codinome porque assim eu posso estudar em paz para o concurso, sem atrair muita incompreensão, crítica, olho gordo. E eu acho que silêncio é ouro, né? Principalmente se tratando do CACD, que é um concurso tão denso, extenuante, longo. Melhor não ficar espalhando o que você faz para qualquer um. E eu criei um perfil no Instagram para interagir moderadamente assim, com outros CACDistas e trocar experiências. Eu tenho 40 anos, eu sou mãe de duas meninas, uma de 3 e outra de 17 anos. E eu sou casada com outro CACDista. Eu já conheci o lado B da vida bem de perto, sabe? Eu convivi com a pobreza como uma irmã mais sábia. Dos 5 aos 11 anos eu morei no Morro da Formiga, uma favela do Rio de Janeiro, que foi a cidade onde eu nasci. Então eu sou de origem humilde. A minha mãe solteira, porque eu não conheci meu pai, que abandonou a gente antes sequer de eu nascer, a minha mãe foi empregada doméstica a vida toda. E foi isso, em parte, que me mostrou desde muito cedo que eu não queria para minha vida, que era ser doméstica também. Eu me lembro de um dia em que ela lavava a privada da casa da família para a qual ela trabalhou por mais de 30 anos, e eu vendo aquilo, sentindo no meu coração que eu queria ser diferente, que eu queria outro trabalho. Eu tinha 5 anos, sei lá. Eu também lembro que quando os patrões dela viajavam para o exterior e mandavam cartões postais dos lugares por onde eles passavam, eu perguntava para ela por que eles não tinham me levado, porque eu também queria conhecer outro lugar. E por conta da necessidade eu comecei a trabalhar bem cedo, aos 11 anos, como babá da primeira neta da patroa da minha mãe. Eu cuidei dessa criança até ela completar 4 anos. Daí o pai da menina, que me conhecia desde que eu nasci, sabia o quanto eu era nerd, estudiosa, tipo a CDF da escola mesmo. Ele me chamou para fazer uma experiência de trabalho muito legal na empresa dele, que era um birô de diagramação eletrônica, onde ele diagramava, quer dizer, ele fazia o layout, a formatação de livros para editoras grandes, como Bertrand Brasil, Record, McGraw-Hill. E eu amei, né? Eu tinha 15 anos, a cabeça cheia de ideias, estava começando a estudar informática, já fazia cursinho de inglês há quase um ano. E quando eu comecei a aprender como se formata um livro, cara, foi a coisa mais linda do mundo. Foi um dos melhores trabalhos que eu já tive até hoje. E foi também quando eu aprendi a fazer revisão de texto. Eu já amava a língua portuguesa e conhecia todas as regras possíveis, porque eu gostava, era um passatempo para mim. E era eu, muitas vezes, que apontava para os revisores profissionais das editoras os erros que eles tinham deixado escapar. Depois disso, eu até cogitei estudar publicação editorial na UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época que eu fiz vestibular. Não tinha nem ainda não, tá, gente? Era vestibular mesmo. E vocês me respeitem porque eu sou do século passado, tá? Acabou que o primeiro vestibular que eu fiz para as federais foi em 98, se eu não me engano. Foi para medicina e para jornalismo também. Não passei nenhum dos dois. Eu morava em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, na Serra, onde eu resido nesse momento, inclusive. E era bem difícil descer para o Rio para fazer uma federal sem ter pai rico bancando, né? Muito menos com a mãezinha pobre. O tempo passou, a vida seguiu. Eu tive várias experiências profissionais antes de entrar na faculdade. Trabalhei num ateliê de artesanato, aprendi a fazer guirlandas de Natal, bonecos de resina, dei aula particular de inglês, fui secretária, enfim. Daí, em 2005, aos 26 anos já, eu comecei a cursar letras na hoje extinta Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, aqui em Friburgo.
Estudei português e inglês e as literaturas respectivas. Foi uma escolha muito feliz, sabe? Eu amo línguas, linguagens, linguística, enfim. E essa é a substância do diplomata, a palavra, a litera, né? Durante a faculdade, eu lecionei ambas as línguas em escolas públicas e particulares, sendo que dar aulas de inglês informalmente já era uma realidade para mim desde a adolescência. E eu acho que ser professor é maravilhoso, apesar das inúmeras dificuldades e, sem dúvida, é uma das profissões mais nobres que existem. Daí, quando eu terminei letras, eu pensei em emendar no direito, que é uma outra paixão minha. Mas eu já tinha ficado 4 anos sem cuidar verdadeiramente da minha primeira filha. Ela estava começando a alfabetizar e precisava de um suporte mais direto meu. E assim eu engavetei temporariamente a ideia do direito. Mas quem sabe se nessas andanças diplomáticas eu não me formo por aí, né? Ao invés de parar de todo, depois que eu fiz a faculdade, eu procurei uma pós-graduação em tradução de língua inglesa, que eu cursei na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. E aqui estou eu, tradutora. Parabéns. Muito obrigada. Gosto muito do meu métier também. Daí você me pergunta, sei lá, como eu optei pela diplomacia, né? Vamos lá. A ideia de ser diplomata não foi um planejamento consciente de longo prazo, nem um sonho de vida meu, não. Minha decisão foi pragmática mesmo, e ela se concentrou em 3 razões bem práticas. A primeira era que o sonho de ser diplomata sempre foi do meu marido. Um sonho que surgiu ainda na adolescência dele, que ele engavetou até o ano passado, quando eu, que já sabia dessa vontade contida dele, e por vários problemas pessoais que a gente vinha e vem enfrentando, eu joguei ele na fogueira mesmo, para incentivá-lo a voltar a estudar, a começar a estudar, na verdade, para o concurso. Acontece que eu sou uma pessoa muito prática, de visão bem estratégica, então eu tive um insight que é, na verdade, a segunda razão para escolher a diplomacia. Eu me dei conta de que eu venho me preparando para esse concurso sem perceber a vida inteira. Ao longo da minha vida escolar, eu sempre gostei e tirei as maiores e melhores notas nos assuntos cobrados no CACD, com exceção, claro, da economia, né? Mas, de resto, não tinha nada ali com que eu nunca tivesse tido um primeiro contato, pelo menos. Geografia, história, português, idiomas, mesmo o PI, né? Que trata de atualidades, eu sei que é dinâmica a matéria, mas ela traz uma teoria que é deliciosa de estudar. Então, pronto, minha mesa estava posta. E a terceira razão que me levou à diplomacia também é a prática. Eu quero estar economicamente ativa, trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro, onde quer que eu e meu marido diplomata estejamos lotados. Faz alguns anos já que eu não estou ativa economicamente, e isso tem um custo muito alto para mim, para nós dois, para a família, do ponto de vista pessoal. E se meu marido vai se tornar diplomata e eu posso estar trabalhando e contribuindo para somar esforços, é assim que vai ser. Aliás, eu só consigo estudar, justiça seja feita, por causa do suporte incondicional que ele me oferece, meu marido me oferece. A gente decidiu... quer falar? Não, eu quero ouvir. Você é muito fofa. bom. A gente decidiu, sabe, assim, de comum acordo, decidiu estudar junto, decidiu que quem passasse primeiro ia continuar dando suporte para o outro, chegar até o Itamaraty. Então, eu acho que o apoio emocional e também, óbvio, financeiro, né, da nossa família, em alguns casos, é um ponto nevrálgico para que a gente mantenha o foco e também a motivação durante essa caminhada até a diplomacia, né? Se você não tem essa rede de apoio, você vai precisar de uma força extra para atingir seu objetivo, mas esteja certo, você vai atingir mais cedo ou mais tarde. Eu acredito nisso. Oi, você tá aí? Tô aqui, tô ouvindo. Vou Então falando, você me deu corda, eu tô falando, vamos indo. O CACD para mim, né, quer dizer, a forma que eu encaro o CACD, eu acho que assim, para começar, esse concurso, por mais intrincado e complexo que ele possa ser, ele é um concurso público. O que isso quer dizer? Quando a gente decide entrar no mundo dos concursos públicos, bem depressa a gente aprende que essa é uma empreitada, né, um investimento de médio a longo prazo, ou seja, vai demorar, não adianta ter pressa, mas é possível você acelerar a obtenção dos resultados. Esse é um fato.
É claro que existem as exceções, né? Por exemplo, são aqueles candidatos que passam na primeira tentativa. Acontece, assim, eu falo por mim, que eu não sou o Tomás Napoleão, por exemplo. Eu não fiz o mesmo percurso, eu não tenho o mesmo percurso de vida que ele, eu não fiz isso. Então não é justo que eu, pupila do Barão, me compare com esse candidato fora da curva, por exemplo. Quando você entra no universo dos concursos públicos, do qual o CACD é uma espécie, né? Existe um gênero, concursos públicos, e o CACD é espécie dentro desse gênero. Você começa mediano, você constrói o conhecimento, você amadurece esse conhecimento, e depois de um período, você se destaca da multidão. É um ciclo. Todo mundo que entende esse ciclo o quanto antes sofre menos ao longo desse percurso. E, assim, para explicar mais profundamente como eu encaro o CACD, eu vou falar antes da minha experiência pregressa com concursos públicos, tá? Então, aqui vem uma revelação bombástica, aguardem. Eu estudei intercaladamente para o Ministério Público e para tribunais durante mais de 20 anos e eu nunca passei. Calma, não me julguem. Deve ter gente aí pensando, caramba, essa mulher nunca vai ser diplomata, 20 anos, não passou, que burra. Ainda quer me dizer vai passar, CACD. Não, olha, ainda quer me dizer como vencer o CACD. Deixa eu explicar. A gente leva em média, sem considerar os casos fora da curva, né, gente? Uns 4, 5 anos para passar no CACD. Um concurso que acontece anualmente desde 1942, se eu não me engano. Se você falhar num ano, tem de novo no ano que vem. Isso permite que você, que é um aluno disciplinado, constante, regular, ideal, mantenha sua programação e estude com consistência, porque você sabe que logo vai vir um novo concurso. Então você faz, em média, umas 4 ou 5 tentativas até acertar. Daí, nos concursos que eu costumava fazer, quer dizer, eles tendem, né, a acontecer a cada 4 ou 5 anos, ou seja, são 4 ou 5 tentativas a cada 4 ou 5 anos até que você passe. Então, eu vou ter que esperar, em tese, uns 20 anos até ser aprovada, se eu me mantiver estudando com devido desempenho, constância, enquanto eu espero pela prova, entenderam? Proporcionalmente, é igual a CACD, só que de uma forma muito espaçada ao longo do tempo. E foi o que aconteceu comigo. Eu tentava sempre e somente fazer as provas do Ministério Público da União, do Ministério Público do Rio de Janeiro e, eventualmente, de um tribunal que cobrasse as mesmas matérias. O meu erro foi não me manter estudando regularmente ao longo do período de não prova. E o último concurso para o Ministério Público da União, que eu fiz agora em 2018, foi um divisor de águas na minha vida. Eu fiz uma escolha ruim de unidade da federação. Eu optei por concorrer pelo Rio. Fui bastante bem na prova do SEBRASP, né, do CESP, mas fui tragada pela linha de corte. Se eu tivesse escolhido Brasília, por exemplo, eu não teria batido na trave. Foram 2 pontos só. Amarguei, foram 2 pontos. Eu amarguei um luto de alguns meses. Foi dolorido mesmo. Mas eu chorei, me permiti extravasar, vivi o luto, parei um tempo. E foi essa experiência que me fez olhar para o CACD com olhos novos, sabe? Assim, como se fossem bons ventos, mostrando a necessidade de uma renovação, de mudança, de trilhar outro caminho. E foi assim que eu mudei radicalmente de rota. E eu estou muito feliz com essa rota nova. Eu devia ter começado antes. Essa experiência no estudo para outros concursos eu utilizo agora, estudando para diplomacia. O direito interno, por exemplo, é um ponto forte para mim, porque ele é a junção de direito constitucional com direito administrativo, por exemplo. Eu adoro. Eu estudei raciocínio lógico, que ajuda em economia. Eu estudei AFO, né, que é a Administração Financeira e Orçamentária Famigerada, que se aplica não só à economia, mas também passou a ter um espaço só para ela nesse edital de 2019. Enfim, eu trouxe uma bagagem muito generosa, muito fértil da vivência anterior. E, assim, concurso público é como uma fila de banco. Se você espera com paciência, procura não se zangar, não reclama muito, você vai chegar à boca do caixa, talvez até antes do que você imagine, porque algumas pessoas podem decidir ceder a vez para você.
E o CSD é um concurso, é como uma fila de banco. Se você decidir aguardar a sua vez com paciência e calma, você vai atingir o objetivo. Essa é a melhor imagem que eu posso trazer agora. Já é muito bom, muito positivo. Eu acho que é por aí. Eu acho que CSD, na verdade, é só uma ponte. É um caminho que você tem que trilhar com paciência, autorrespeito, muito amor próprio. É só um projeto temporário. Tem início, tem meio, tem fim. Não é minha vida, não define quem eu sou, não me torna melhor nem pior do que ninguém. Mas, por outro lado, ele me mostra claramente também que tem gente mais bem preparada ou menos bem preparada do que eu num determinado momento. E a comparação aqui não é pejorativa, tá? Ele me mostra também que certamente eu vou encontrar ao longo do percurso pessoas mais inteligentes e articuladas do que eu. E tudo bem, não tem problema. É só um concurso, ele é um concurso assim, que te torna humilde na marra, né? Ele põe a tua vaidade intelectual no chão várias vezes. Nossa. É verdade. Até que você entende que todo mundo que consegue passar é incrível. São pessoas dotadas de grande conhecimento intelectual, não tem dúvida. São membros de um grupo seleto, de um grupo distinto, do qual você vai fazer parte em algum momento, é certo? Mas também é bom ressaltar, a gente não pode esquecer não, que quem passa no CACD, quem passa no concurso para diplomata, apesar dos predicados intelectuais, é gente como a gente. É gente que não tem poder sobrenatural, né? Mas é gente que tem uma vontade férrea, muita disciplina e total comprometimento com o que decidiu fazer. Uma outra coisa que eu penso sobre o CACD é que ele serve como termômetro para indicar o meu próprio avanço e o nível de maturação das minhas ideias, a minha capacidade de entender o entrelaçamento, a tessitura das diversas matérias que ele cobra, mas só vale comparar você com você mesmo. Não é uma estratégia inteligente ou justa com você próprio ficar se comparando com outro fulano candidato. Isso a Cláudia Saf já dizia há muito tempo, né? Aquela diplomata linda, Cláudia Saf, adoro, acho que é diário de bordo. Eu já não lembro o nome do livro dela, mas é tão bom. Enfim, aqui, essa comparação entre você e o outro, que não luta com as mesmas armas que você, porque cada um é único, não é legal com você mesmo, é cruel até, né? Se maltrata, assim, ame-se. Assim, você é o seu melhor, seu mais fiel amigo. Eu procuro me comparar só comigo mesma, de mim para mim. Isso sim é justo. Como eu estava naquele conteúdo mês passado, e 6 meses atrás, daqui a um ano, como eu vou estar nesse mesmo conteúdo, isso sim faz sentido para mim. Tudo bem? Quer falar alguma coisa aí? Tudo, nossa, tô querendo saber mais aí. Então, quando assim você realmente entrou no CACD, decidiu entrar, que você começou a estudar, já começou a estudar por certo? Já chego aí, já chego aí. Já começou a estudar pesado, já fez alguma prova? Já chego aí. Só vou finalizando umas considerações que ainda tenho assim, sobre o que eu acho que é o CACD, porque eu acho que as pessoas romantizam demais esse concurso. É fato, ele é um concurso muito difícil, não há dúvida disso. Mas eu acho que enquanto tiverem 18, 20, 25 pessoas entrando, é possível. É possível. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que outro ponto legal para se falar a respeito do CACD é que ele já é uma pré-academia para o aspirante a diplomata. Sabe por quê? Ele desenvolve desde o início em você múltiplas habilidades que um diplomata deve minimamente apresentar, sem dúvida. Assim, capacidade de análise, de síntese, de explanação, de reporte, visão interdisciplinar, cultural, capacidade de enxergar o micro, macro, desdobramentos, né? Assim, ele instiga, ele molda você. Ele desenvolve em você uma capacidade de aperfeiçoamento pessoal que você vai usar enormemente ao longo da sua carreira diplomática. Ele vai te trazer disciplina, humildade, paciência, persistência, tolerância, objetividade, resiliência, disponibilidade para replanejar, consistência, reconstrução permanente, maturidade, pragmatismo, sei lá. Mas um tantão de coisas, né, até metafísicas que eu podia citar, mas que eu não vou. Para resumir, eu acho sinceramente assim, que se você como candidato, você é candidato agora, você é cedista, se você já se desespera com uma simples prova, por mais difícil que ela seja, só porque ela demanda de você paciência para passar, resistência, constância no estudo, maturação intelectual, talvez a diplomacia não seja o melhor caminho para você.
Porque, de repente, vale a pena buscar uma coisa mais imediata, né? Um diplomata tem que ser resistente, porque ele vai encontrar muitas dificuldades na carreira dele. A diplomacia exige, entre outras coisas, que você tenha paciência e perseverança. E o concurso, o CACD, força você a desenvolver isso também, desde já. Esse concurso é lindo, cara. Ele vai te ensinar a amadurecer no tempo certo. E não adianta forçar a barra, né? Nem espernear, nem arrancar cabelo. Você lembra daquela música da Maria Gadu? Não sei se você... Aquela tempo, 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 tempo. É isso, né? O tempo. O tempo vai fazer o candidato amadurecer as ideias, amadurecer o conteúdo com excelência e obter aprovação. Aliás, vou fazer um último parênteses e já vou responder o que você me perguntou. Apesar de eu já ter visto gente falando que os candidatos ditos dinossauros, assim, que nem eu, que são esses que já passaram dos 30, porque alguns jovens acham que o povo de 30 já é idoso. Mas a maioria das pessoas tem mais ou menos essa idade? Eu acho que existe, a grande maioria ainda é de jovens antes dos 30 anos, né? E aí tem alguns na faixa etária de 30 a 40 e tem os de depois de 40, né? Como eu, por exemplo, que pretendo passar na sequência e tá tudo certo, eu sou mais jovem ainda. Enfim, as pessoas acham que a gente, por ser mais velhos, dinossauros, nunca se tornarão diplomatas, né? Mas eu prego o oposto, não acredito nisso não. O CACD não é um concurso para os jovens, ele é um concurso para os fortes. E aí não importa a idade que você tenha, não importa a idade do candidato. Você tem que ter resistência para passar nesse concurso, não é a sua idade que define. A sua idade define a sua posição na carreira. Talvez você não chegue ao topo da carreira. Uma pessoa que entra aos 20 anos, 25 anos de idade, ela vai chegar a embaixador muito antes de você, uma pessoa que entrou, sei lá, com 43, 44, 45 anos de idade. E talvez essa pessoa de 45 nunca nem chegue ao topo da carreira, mas tudo bem. Quem está mais maduro já vai sabendo, mais ou menos, que vai se encontrar duas situações. Um, talvez nunca consiga chegar a embaixador. E dois, vai ter chefes mais jovens, né, do que você mesmo. Então, assim, meus chefes serão jovens, eu tenho certeza disso em algum momento. Então, assim, mas tudo bem, né? Eu acho que até onde eu sei, eu nunca vi, pode ser que eu esteja errada, mas eu nunca vi nenhum embaixador brasileiro por aí com 20 e poucos anos, né? Você já viu? Eu nunca vi. Não, não tem não. Mas então a idade nessa carreira é um bônus, eu acho. Uma coisa é o meu entendimento aos 20 anos de idade, outra coisa é esse entendimento aos 40, e outra coisa é daí por diante. Então, a diplomacia ela é a arte da ponderação, do bom senso, uma coisa que só a idade e o tempo cronológico podem aguçar e refinar no indivíduo. Eu acredito nisso. Quer ver um exemplo? O Ângelo Salles é mais velho do que eu. Ele passou em segundo lugar geral no CACD do ano passado, 2018, depois de estudar seriamente por 3 anos. Ele pôde, eu posso, você pode, todo mundo pode. Acredito nisso. Bom. E você já conhecia ele? Já conheceu outros CACDistas? CACDistas, assim, aqui na minha cidade que eu saiba só tem eu. Mas, assim, eu tento conversar com pessoas, né? Acho que a ideia de criar o perfil, inclusive, tem a ver com isso, assim, conversar com pessoas que passam pela mesma realidade que a gente passa, embora essa mesma tenha muitas aspas, porque as realidades são únicas, pessoais e intransferíveis, cada um com a sua vivência, né, com a sua experiência pessoal, mas eu acho que é bom trocar essas ideias. Eu não conheço, eu conheço alguns diplomatas pouquinhos, assim, com quem eu converso com uma certa frequência, às vezes eu fico meio desesperada com coisas que eu falo, cara, como vocês lidam com isso, né? Mas, assim, não conheço muitos CACDistas, não. Estou conhecendo agora, assim, através do perfil. E é um conhecer também com muitas aspas, né? Uma coisa virtual e outra coisa a vida real da pessoa. Enfim, mas eu acho que todo mundo pode sim, acredito nisso. E o bom do podcast é que a gente tem aquele momento da pessoa, que a gente tem um pedacinho da pessoa. Aham. Eu acho que, caramba, só faltou olho no olho para ficar perfeito. Então, vamos começar a usar imagens da próxima vez. Aí deixa de ser enfim, um podcast. Mas você perguntou da minha preparação, da minha história com o CACD. Então, vou dizer como é que eu comecei a me preparar. Eu comecei a estudar para o concurso em fevereiro último, agora. Fiz a prova pela primeira vez em setembro, né? Essa última. Concorri como PNP, porque eu sou parda. Eu fiquei bastante animada com o resultado, já falei disso lá na frente. Eu acho que foi bem bom para uma primeira vez. Me deixou empolgada.
Isso me mostrou que eu estou no caminho certo com a preparação, que é só uma questão de tempo e aprimoramento da minha técnica. Eu tenho um plano de estudos bem amarrado, que eu procuro manter toda a prova quando a maternidade não fala mais alto, assim, porque às vezes o bebê adoece e não tem plano de estudo amarrado, bem amarrado, que resista a uma criança doente, por exemplo. Ou as intempéries que acontecem, né, os contratempos que a gente tem na vida, e a gente tem que atender rapidamente a eles. Enfim, mas eu procuro manter até esse plano de estudos, assim, bem certinho. Eu procuro trabalhar ambas as fases do CACD ao mesmo tempo. Agora, eu estou começando a fazer questões abertas das diversas disciplinas. Eu vou estudando os temas, então, de acordo com a demanda, né, por conta disso. Depois eu escrevo a respeito. Eu acabei de começar esse jeito novo aqui. Daqui a algum tempo eu vou mensurar os resultados. Se a estratégia for boa, ela fica. Se não for, eu refaço o percurso. Eu costumo também dividir o meu estudo em ciclos, né? Até aqui eu estudei todas as disciplinas ao mesmo tempo, mas agora, depois da prova, eu resolvi focar num primeiro momento nas línguas e também em História do Brasil, História Mundial e em Política Internacional. Que assim eu consigo um tempo maior de estudo para cada disciplina e eu consigo passar pelo edital de fato. Assim, eu pretendo fechar esse edital pelo menos uma vez. Quando eu terminar, aí eu começo as demais matérias, também com o objetivo de fechar o edital, mas sem deixar de fazer a manutenção das anteriores. Aí eu sigo uma rotina de estudo que é mais ou menos assim, tipo, assistir videoaula, estou fazendo isso agora. Faço as anotações, né? Os meus fichamentos são virtuais, mas os meus cadernos são todos manuais mesmo. E essas anotações são insumo para as revisões que eu vou fazer depois. Um dos erros que acho que a gente... Uma coisa que eu aprendi muito ao longo desse último... Principalmente no último concurso para o MPU. Nesse último concurso para o MPU eu aprendi muita coisa comigo mesmo. Aprendi sobre mim e coloquei em prática coisas que foram muito úteis que eu estou trazendo agora também. As revisões são fundamentais, gente. Não tem como a gente passar num concurso com um volume tão grande de conteúdo se a gente não fizer revisões. Então, para eu revisar, primeiro eu tenho que ter insumo para revisão, que é fazer os meus resumos. Então, assim, anota, grifa, depois você olha para aquilo, volta só no que você anotou, no que você grifou. E, assim, não dá para ficar o tempo inteiro resumindo, né? Tem um monte de método por aí que o pessoal fala de 7, 15, 24, 7. É tanto número que você já fica louco. Só de pensar, você pegar um edital gigantesco que a gente tem para estudar e ficar tentando fazer ele caber dentro de um método de muitos dias e não vai funcionar. Então, assim, eu tento revisar semanalmente, fazer uma revisão curta do conteúdo que eu vi de cada matéria na aula anterior e só depois eu vou fazer um resumo. Esse resumo pode ser um mapa mental, pode ser uma revisão comprimida, whatever. Essa fase aqui é muito importante, né? Eu percebi que só vale a pena entrar nos caderninhos de resumo. Inclusive, eu tenho caderninhos para resumo, não sei se alguém já viu. Eu fiz um videozinho no Instagram mostrando como é que eu faço. Eles ainda estão intocados, esses meus caderninhos de resumo. Explico por quê. Só vale a pena entrar neles aquilo que eu vejo que cai recorrentemente nas provas. É tipo um estudo comparado, né? Só observando os simulados é que você vai desenvolver essa percepção. Mas aí isso já é um processo para o segundo ciclo de estudo. Eu estou num primeiro ciclo agora. Então, no primeiro ciclo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender. Eu tenho que entender essa matéria com qualidade. Eu tenho que pegar esse conteúdo, digerir esse conteúdo, colocar ele para dentro. E esse primeiro momento tem que ser muito bem feito para que eu não tenha retrabalho dali para frente, eu não tenho que ficar super voltando nesse processo de aprender. Não adianta eu passar para o próximo tópico se o primeiro não está ok. Então eu preciso olhar tópico a tópico com calma, exercitar pouquinho desse tópico assim que eu acabar de fechar ele, e aí eu volto, vou passar para o próximo e vou estar fazendo aos pouquinhos revisões, indo e voltando. É um processo assim de ir e voltar. O trabalho desse ciclo 1, que tem que ser super bem feito, na minha opinião, é ele que vai fazer você ter ganho de tempo a partir dos próximos ciclos, né? Uhum. Que vai fazer aquela revisão profunda. E Isso. como é que você sentiu essa questão da preparação, já que você também já é uma profissional de concursos, Não, na questão do CACD na prática? Tipo, como você sentiu a prova em comparação mais ou menos aos outros concursos que você fez?
Então, eu fui para essa prova com a gana de uma leoa, assim, tipo, sabe? Na verdade, assim, eu fui fazer a prova com um objetivo que eu não vou dizer que qual é, mas eu consegui atingir esse objetivo e foi isso que me deixou muito feliz. Então, eu já me sinto uma vencedora, mesmo tendo sido tragada pela linha de corte. Isso por si só, ter conseguido cumprir aquele objetivo, aquela meta que eu me propus a cumprir, me deu muita alegria, me deu uma sensação de vitória gigante já. E aí, eu, eu, eu acho que toda a preparação anterior, porque assim, eu tenho, né, a formação ajuda, poxa, tem formação nas duas línguas mais importantes do concurso. E aí, a bagagem que você traz das outras disciplinas dos concursos anteriores, para mim foi muito legal, eu consegui aplicar muita coisa. Eu não tenho ilusão, assim, existe uma diferença entre concursos, embora tudo seja concurso, se a CDE é um concurso, eu falei isso lá na frente, mas assim, lá atrás, perdão, concursos são diferentes entre si, concursos seguem áreas, né? Então, os concursos que eu trabalhei eram todos voltados para a área jurídica, os anteriores. E o CACD é um mundo à parte. Mas o conhecimento do jurídico e de algumas outras coisas dentro dos concursos anteriores que eu estudei foi totalmente aplicável ao que eu fiz agora. Então, assim, eu respondi questões de constitucional, por exemplo, de administração, coisas que caíram na prova com o conhecimento pregresso que tem, porque conhecimento não se perde, né? Eu acho que o conhecimento ele vai se agregando e vai se refinando com o tempo, ele vira um bem de capital, assim, ele é um bem intelectual teu. O conhecimento não vai se perder, ele é uma coisa que a gente ganha e fica ali, né? Ele só vai melhorando com o tempo. E é isso, acho que ter passado por muitos concursos antes, e aí você me chamou de concurseira profissional. Não, gente, por favor, não sejam concurseiros profissionais. Vamos fazer o seguinte, vamos ser CACDistas temporariamente. Porque a gente não é para perpetuar essa coisa de que você vai ficar fazendo concurso a vida inteira. O meu caso foi uma situação excepcional, porque eu não soube me preparar bem até 2018. 2018 deu um clique, e eu acho que tudo aquilo que eu vinha aprimorando até ali falou, pô, Magali, então agora vamos ver o caminho, certo? E aí foi legal, porque eu fui buscar técnicas de estudo, técnicas outras de organização que eu não tinha antes, e que fizeram, né, e que vão fazer muita diferença nesse percurso que eu tenho aí pela frente com o CACD. E acho que isso já é uma dica inicial de preparação, né? Tem outras, assim. Eu acho até engraçado, porque eu ainda não passei, né, gente? É difícil saber se as dicas que eu tô dando aqui são mesmo super eficientes, mas fica como sugestão. Mas assim, exatamente. O bom é o dar. Desculpa. O bom é dar a ideia, né? Dá pra dar ideia pra pessoa, talvez ela pense, ó, pessoa ouvindo a gente, olha, eu não pensei em fazer isso, vamos tentar isso, vamos refletir, né? Essa é a riqueza das coisas todas, assim, às vezes a sua experiência, por mais que ela seja pessoal, sempre pode trazer um insight para alguém que está atento, né? Isso é muito bacana. Assim, eu sou muito assim, por exemplo, eu escuto mesmo as pessoas, eu procuro boas práticas. Uma prática que eu tenho também é de sempre que eu consigo encontrar disponível, a gente encontra disponível, os aprovados voltam dando entrevistas sobre como foi a preparação deles. E aí você olha e fala, pô, cara, isso funcionou para fulano, legal, vou anotar aqui. O que tem em comum e o que tem de diferente? Aí você começa a tentar também estratégias que eles utilizaram e você vai vendo o que funciona para você, o que não funciona. É importante um filtro, né? Eu faço muito isso, aprendo muito com os depoimentos de quem passou e voltou para contar para a gente como é do outro lado da vida pós-CACDista. Eu acho isso muito válido. A gente não pode, esse é um tesouro, um recurso assim fabuloso. Vamos assistir, gente, depoimentos de aprovados. Vamos ver o que eles falam, assim, olha, meu erro foi, se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito. Prestar muita atenção nisso, né? O cara já deu uma talhada, ele passou por esse percurso que a gente está agora, ele já conhece o que tem ali, ele venceu aquilo, então, poxa vida, ele é um referencial, você tem que ouvir o que esse cara fala. Agora, não significa que você vá aplicar cegamente tudo que ele diz, porque isso funcionou para ele. E aí você, como pessoa inteligente que vai fazer o filtro e ver o que funciona para você. Esse é um ponto, né? Mas, assim, se você puder, eu acho que vale a pena contratar um cursinho.
tá? Assim, existem relatos de pessoas que passaram estudando sozinhas, mas, assim, se você for olhar, esses relatos são de pessoas que passaram há bem mais tempo, assim, pessoas sei lá, 10 anos para lá, né? A gente está em 2019, pessoas que passaram muito antes disso, numa época em que, de repente, não tinha muito cursinho, né? E as pessoas acabavam tendo que estudar sozinhas ou já pagando os professores, e aí ninguém sabia muito bem onde estavam os professores, e aquela pessoa ia lá sentar e estudar sozinha. É possível, eu acho que mas é um caminho que acho que fica mais complexo. Então, podendo, contrata um cursinho. Acho que eles atalham o processo, o professor te diz direto, ele coloca você, ele manda você direto ao ponto. Né? O estudo para o CACD, ele precisa necessariamente, não tem como fugir disso. Tem que ser pragmático e focado, senão você vai ficar a vida inteira estudando, gente. Não dá, não é isso, né? Escolhe um curso que cabe no seu bolso, não precisa ser o mais caro, até porque no fim, não importa se você foi o primeiro ou o último dos aprovados, se você estudou no curso mais caro ou mais barato, no fim você vai estar dentro do mesmo jeito. Então, não fica gastando dinheiro, né? Fazendo o mesmo percurso várias vezes. Cursinho é uma vez só. Depois é só manutenção do conteúdo. Eu realmente acredito nisso. Eu faço um cursinho maravilhoso, democrático, com um valor que cabe no meu orçamento. E quando eu sinto que falta alguma coisa, eu corro atrás para complementar, na cara dura mesmo. Uhum. Acho que uma dica que eu vejo assim que realmente a gente que procura o CACD tem um perfil de pessoas que curtem muito determinadas coisas, porque a gente gosta de ler. Não, assim, eu não consigo visualizar um diplomata que não leia, né? Eu acho que é meio estranho. Essa imagem não cabe na minha cabeça. Então, fica até a Mas dica. Se tem, você tem gosta, gente pois é, se assim você que não não. gosta muito de ler, acho bom começar a ir pegando aí o jeito, porque a leitura, assim como a palavra, são teu instrumento de trabalho, né? E aí, eu Uhum. acho que assim, apesar disso, apesar do nosso amor por livros, amor pela literatura, a gente tem que manter o pragmatismo. O que isso quer dizer? Procura uma orientação bibliográfica enxuta. Não fica lendo um zilhão de livros, senão você nunca vai acabar. Você já tem o edital para vencer, tem milhões de videoaulas para assistir quando você faz um cursinho. Você vai ter, se você tiver zilhões de livros para ler, tangenciando, você não vai nunca chegar ao final da parada. Então, assim, será que existe um final? Sei lá. Aí, assim, eu acho que vale a pena conseguir tentar conversar com pessoas e ver o que é uma orientação bibliográfica enxuta. Faça leituras enxutas, assim, não leia livros que não são cobrados pela banca, por mais canônicos, interessantes, lindas capas que eles possam ter. Enfim, leitura paralela você faz desejavelmente depois que você passar. Mas acho que o estudo, durante o estudo, você tem que ser pragmático, assim, quase cirúrgico, igual um cirurgião mesmo. Lê só o necessário e o imprescindível para que você responda adequadamente as questões da prova. Ninguém quer saber se sabe falar espanhol, você vai ler o autor tal, espanhol, alemão, qualquer língua. Você vai ler o autor. Uhum. Pode, tá, gente? Pode ler em espanhol as obras da bibliografia, que você sabe que vão cair em espanhol, você já está treinando, já são 2 em 1, já está estudando para outra língua também. Mas, por exemplo, existem casos de pessoas que querem mostrar uma erudição. E sim, quem estuda para o CACD já tem uma tendência à erudição, tudo bem, é lindo isso. Só não dá para você se perder na erudição, perder o foco que é passar para entrar no Itamaraty. Então, leia só o que for orientado que você leia e depois você faz as leituras paralelas. Uma outra dica que eu dou é que você tenha mesmo um plano de estudos, tá? De profissional, assim, tipo plano de coach. Aprender a fazer uma planilha de controle, aprender a se entregar metas diárias, semanais, a calcular o tempo necessário para estudar videoaula e fazer anotação, a calcular quanto tempo você vai gastar para fechar a leitura e o fichamento de um livro. Inclusive decidir se ela fazer fichamentos ou não, né? Tem tanta controvérsia sobre isso. Enfim, aprender técnica de resumo, boas práticas de estudo, leitura. Não vale leitura dinâmica aqui, tá? Sinto muito informar, mas não adianta fazer leitura dinâmica aqui, não. Acho que, assim, aprender a usar os aplicativos, aprender a usar os recursos que você tem, enfim, aprender. A curiosidade move o mundo. Tem muitos bons profissionais na internet que dão dicas consistentes e gratuitas. Eu que não tenho dinheiro hoje para pagar um coaching, não tenho dinheiro para nada, mal tenho para bibliografia, que normalmente é a minha sogra que me patrocina. Aí chegam 4 livros aqui, 3 livros ali, um livro lá, e a gente vai chegando, né, vai montando a biblioteca necessária. E aí eu montei todo o meu plano de estudos e de controle assistindo as dicas de ouro
de um cara chamado Alessandro Marques, da Coach de Concursos. Cara, o canal dele no YouTube é um mar de informações que dinheiro nenhum no mundo paga. É tudo gratuito, tá? É assim, eu prometo até que, verbalmente, para o Alessandro, que assim que eu for aprovada na diplomacia, meu primeiro salário, eu vou fazer um depósito na conta dele pelo trabalho que ele fez por mim sem ter feito diretamente. Ele fez por mim um trabalho indireto, assim, de fornecer as informações necessárias para fazer meu plano de estudo e passar com ele, se Deus quiser. Então, eu gosto desse cara porque ele passou em um concurso de alto desempenho. O que é concurso de alto desempenho? Antigamente, você passava em qualquer concurso sem se esforçar super, né? Bastava ser bom em língua portuguesa, estudar uma meia dúzia de leis e você estava dentro. Agora, hoje em dia, você tem que se especializar, você tem que ser que nem um atleta de alto desempenho para passar num concurso desse naipe, é verdade. E é isso mesmo, então não dá para ter preguiça, né? Eu gosto desse cara porque ele passou num concurso de alto desempenho, ele foi servidor público durante um tempo da vida dele, certamente deve ter sido um servidor público de alto desempenho, e hoje ele segue como coach de concurso, ele treina estudantes de alto desempenho, que é o que a gente tem que aprender a ser, né? Que é o que a gente tem que se tornar se a gente quiser passar no concurso mais difícil do Brasil. O CACD é sim o concurso mais difícil do Brasil, embora certamente o pessoal da magistratura do Ministério Público pudesse dizer que deles aqui é. Mas quem pode pagar assim, o trabalho do Alessandro, que pague, né? É um investimento com retorno certo, eu não tenho dúvida disso. Quem não puder, como eu, assista os vídeos gratuitos dele lá no canal, gente, de boa. Assim, isso já vai te levar para o próximo nível, sem dúvida. Eu também não conhecia. Olha, eu também vou pesquisar aqui, vou escrever. Coach de concursos, olha lá no YouTube, ele tá no Instagram também, tem sempre umas lives legais que ele faz. E ele treina você para você manter seu emocional sob controle e, obviamente, ele tem, né, enfim, ele te dá a técnica. Porque tem um monte de coach por aí, vamos ser sinceros, eu, como sou uma pessoa curiosa, sempre procuro melhores práticas de estudo, eu sempre fui assim. E agora, depois da minha reprovação na MPU, fatídica, que me fez mudar a rota, eu fiquei mais curiosa ainda para ver. Eu falei, cara, como que eu organizo isso para ser funcional? Isso tem que funcionar. Eu não posso ficar aqui sentada a vida inteira, né, e não passar no concurso que eu quero. Então, como é que funciona isso? Eu fui estudar, olha que coisa linda, né? A necessidade faz sapo pular. Eu fui estudar e fui buscar aquilo que eu precisava para me dar um norte. Eu encontrei esse cara e ele foi um ato na minha vida de estudante. E, Alessandro, se estiver me vendo, por favor, me dá a bolsa. Mas, assim, me vendo não, me ouvindo. Eu acho que é isso, assim, existe muito material de ouro, assim, que a gente pode achar gratuitamente, à mão, disponível. É só você sentar, fazer o filtro do que você quiser e aquilo vai se aplicar de uma forma legal na sua vida. Enfim, é isso. Eu acho que tem que procurar sites que tragam boas técnicas de estudo, de resiliência também. Resiliência é uma palavra que está tão na moda, né? Ela é linda, o significado dela, mas é isso. Depois que você tem uma queda no concurso, você não foi bem como você queria, você tem que ter resiliência, né? Voltar à sua forma original, você tem que ser elástico para saber que você vai bem em alguns momentos, que você vai mal nos outros. Na hora que você for mal, você tem que voltar para a sua forma original, se recompor, isso aqui é resiliência, e continuar seguindo, né? Uma outra dica, Lu, é que assim, eu acho que você tem que treinar a escrita diariamente, sem preguiça. Usar o virtual é bacana, mas tem limitações, porque no dia da prova é só munheca que vai doer horrores, você vai escrever, você tem que estar preparado para escrever à mão. Já pararam para pensar nisso? Cara, são 24 horas de provas escritas à mão, com 2 redações pelo menos em cada matéria. Você tem, enfim, todo mundo sabe quais são as matérias do edital, é muita coisa. Tudo isso cobra no mínimo 2 pequenas redações de você. Você tem que estar com a sua mão marombada, assim, tipo, vá para a academia maromba sua mão, porque é muito forte, assim. Você tem que estar com seus tendões muito preparados. E isso, só a escrita, né, gente? A escrita mesmo que te traz, é surreal. Treine já a escrita à mão, fortaleça os seus tendões, trate de melhorar a sua letra e de escrever bem rápido também. Não, isso é imprescindível. E ler os livros. Tem livros que você já começou a ler, que você já gostou, que acha assim, muito imprescindível? Não, eu estou procurando fazer. Claro, entendi. Eu estou começando a fazer
a minha biblioteca enxuta, como eu te falei, né? E assim, os livros chegam para mim pingados. Porque por uma questão financeira, eu não tenho dinheiro para sair comprando bibliografia. Assim, eu já me considero a pessoa de muita sorte por conseguir ter acesso ao que eu tenho aqui. Eu sei que tem pessoas que não têm acesso nem ao que tem chegado. Então, assim, eu sou muito grata à vida pelo que ela me traz, né? Através dos outros. Então, assim, eu tenho lido hoje, como eu falei para você, eu estou no ciclo 1. O ciclo 1 é um ciclo em que você assiste a videoaula para entrar em contato com essa matéria. No meu caso, eu escolhi videoaula primeiro, porque a videoaula ela é curta e pontual, então ela já vai me dizer qual é mais ou menos o caminho. O professor fala para você, aqui você descarta isso, fica com isso aqui que costuma cair mais. Então você já vai ficando ligado em qual é o percurso que você tem que seguir. E aí, eu antes da prova, assim, no período de estudo anterior à prova, eu tinha começado a entrar numa de ler paralelamente. Então, assim, eu assistia a videoaula e aí eu ia buscar o livro referente àquilo, quando eu tinha, né, já disponível aquela matéria, e aí eu ia complementando. Só que eu percebia que muitas vezes a gente vai fazendo isso, vai ficando longo demais o processo. Você não sai, você agarra num certo capítulo. Todo mundo aí que já está no caminho há um certo tempo, por exemplo, acredito eu, deve ter agarrado no capítulo 2 do Brasil Colonial, do livro do Boris Fausto, cara. Um capítulo gigante, sozinho, ele dá um livro inteiro. Então, assim, quando você começa a fazer muito esse processo, vai dando uma sensação de que você não está super produzindo, né? Parece que você está empatado, agarrado ali no mesmo lugar. E aí pode ser um pouco frustrante isso. Daí eu mais uma vez, olhando o meu Guru Coach lá no YouTube, eu entendi que, de repente, vale a pena, num segundo momento, fazer um ciclo de leitura. Então, eu estou focando agora nessa nova Magali estudante, aqui, desse momento pós-prova, em assistir as videoaulas, fazer minhas anotações com muita qualidade, com muita atenção, fazer poucos exercícios de cada tópico em cada matéria, e aí, quando eu fechar o que eu preciso fechar, eu volto num segundo ciclo para fazer as leituras referentes àquilo que eu já vi. Por quê? Porque eu estou revisando, é uma forma de revisar o que você já viu, e estou novamente aprimorando, aprofundando esse conhecimento através dessa revisão. E aí, num terceiro ciclo, eu vou exercitar muito isso, assim, massivamente. Essa é a minha intenção. Então, assim, livros, eu acho que a gente podia fazer um podcast. A gente podia fazer um podcast só de boa. Fica aí a dica para você. A gente podia fazer um podcast só dos livros que a gente acha, como faz uma enquete, Blue, que a gente acha que sejam Exato. canônicos. Livros que eu tenho. Será que ler Casagrande Senzala agora, por exemplo, ou ler que é uma coisa que vai te levar à aprovação? Cara, tem um monte de gente que falou que não fez a diferença na vida. Mas, por exemplo, ler o livro do Boris Fausto vai fazer. Né? Assim, aí, sei lá, você vai ler a coleção inteira do Hobsbawm, que a gente sabe que tem aí, das eras. É um livro delicioso para ler, mas tem gente que diz que é controverso porque tem muito detalhe e coisas que não são importantes. Mas a banca tira questões dali, cara. Literalmente. Então, assim, aí se você olha, a gente tem que ter um bom senso. Qual é a bibliografia imprescindível de cada matéria? Então tá, nós sabemos qual é. Então vamos ter isso, isso e isso. Compra esses livros, devora esses livros e ponto. O que vier depois é complemento. Então, assim, isso é bom porque faz você economizar dinheiro e você não gasta com livros que você não vai precisar ou que você só põe na estante para enfeitar porque eles têm a capa linda. E assim, a gente tem que fazer uso do recurso que a gente tem, né? O tempo é um recurso valioso, o dinheiro é um recurso valioso, e eu acredito que todos os recursos que a gente tem disponíveis são o próprio Deus, assim, que traz pra gente. Então, cara, eu não... Eu leio, mas resumidamente agora eu vou dizer para você, estou na fase de entrar nessa matéria, fazer essa matéria entrar em mim e depois voltar com as leituras necessárias para realmente aprofundar com muita atenção essa matéria, que é o momento dos livros. Não estou fazendo isso agora, tá? Falo pra caramba, né? Pode cortar. Não, mas não, que nada, é feito para isso, pra gente deixar conversar, ter uma conversa profunda sobre a experiência de vida do concurso, a questão da preparação. E a primeira temporada é isso também. Eu tô começando um podcast, nunca fiz.
Muito bom. antes. Tá maravilhoso. Assistam, gente, aos episódios anteriores. Todos muito bons. E a minha ideia também era me ajudar a estudar. Quando eu começar a estudar pesado, Isso. que eu tenho TDAH, a ideia era realmente de ler um capítulo, ler um episódio, do mesmo jeito que eu fiz com o Foda-se, né? O Isso. Assunto Jorge dá o Foda-se, ler ele e tentar explicar, dar a explicação, dar o que eu entender. E também se tem gente que gostaria de ser entrevistado e conversar sobre ele. Porque isso também ajuda a gente a estudar. Claro. Então você tem intenção em troca de ideias sobre livros lidos em comum, né? Vamos pensar aí, passa uma lista dos livros que você já leu, que você gostaria de conversar, a gente vê o Olha, que pode fazer. por enquanto, como eu estou muito atrasada em literatura brasileira, o único que eu li que eu vi o filme, né, foi Os Sertões. Uhum. Eu assisti Então, muito isso. eu achei muito, Então, muito bom o tema, a ideia, só que ler ainda não deu, porque a vida eu tá sei como pegando, funciona. tá É isso aí. pegando, e o Te entendo mestrado agora realmente perfeitamente. não dá. Isso vai ser só o filme mesmo e deixei, mas já tem tudo já quase pronto para tentar preparar o podcast. A ideia era fazer, Muito mas bom, bem. Então, agora tem está uma sendo. dica quente sobre essa coisa da Hum, literatura. Agora, eu não sei se você já viu, depois eu até posso postar lá no Instagram, porque eu já andei pesquisando, eu adoro coisas da minha área, né, gente? Foi por isso que eu fui estudar literatura e línguas. Mas, enfim, tem agora uma série de livros que está sendo lançada, que são os grandes romances da literatura brasileira em HQ, em história em quadrinhos. Então, assim, é óbvio que é bacana você pegar e ler a obra inteira do Euclides da Cunha, ou tudo que tenha do Ih, gente, fugiu o nome agora, enfim. Mas você poder ter uma versão resumida num veículo que é legal, por exemplo, História em Quadrinhos é o máximo, não sei se vocês gostam, mas eu amo. Então, assim, você poder ver um clássico desse em História em Quadrinho, e super completo, contando toda a história do livro de uma outra forma, que é visual, que é gráfica, muito bonita, e muito e também é muito bem-vinda. boa, né, para a Nossa, memória, porque maravilhoso! E a gente está indo é muito fiel à no detalhe. história. A gente está indo muito no Exato. detalhe e a gente Uhum. precisa realmente parar de vez em quando e para ver o que eu estou entendendo. Tal pessoa Isso. conversou com tal pessoa, rolou tal ação e deu tal Aham. resultado. E eu vi que um dos problemas do CACD também é que a gente tem tendência a se afundar na Entrar no informação. ostracismo, né? Exato. Uhum. Eu acho que a partilha de informações é muito saudável. Assim, eu acho que depois eu posso postar esses livros que eu já encontrei da literatura brasileira em história em quadrinhos, que são muito interessantes, que eu acho que vale a pena. São leituras rápidas e lindamente, deliciosamente visuais. Eu acho que é muito bom. Eu sou visual, para mim isso é tudo. Enfim, voltando ainda à questão de algumas dicas, a gente vai acabar o podcast um dia, tá? Eu prometo a você que eu vou detalhar um pouquinho. É que são muitas ideias e eu acho que a gente compartilhar essas ideias pode ser útil para alguém, né? E dos concursos que você fez anteriormente, tinha compartilhamento? Também tinha essa mentalidade de compartilhar ou não tinha muito? Então, vou ser muito sincera com você. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar sozinha. Eu rendo bem quando eu estou sozinha. Mas Eu acho estudar que sozinho, eu também estudo engenharia eu sozinho. Não amo significa que a isso. gente não vai Não ajudar posso as pessoas compartilhar, nas claro, fraquezas dos outros. claro. Não, eu sou assim, cara, se você está precisando de uma coisa, se eu tiver só a roupa do corpo, eu vou te doar. Assim, eu não tenho problema com compartilhar material, eu acho que compartilhamento de informação, de conhecimento, é a coisa mais rica da vida, né? Assim, é a própria razão de se viver. Né? A gente vê um mundo pobre hoje em dia, extremamente pobre hoje em dia em algumas áreas e super rico em outras, porque quem tem poder esqueceu que tem que compartilhar. Que muitas vezes o problema da pobreza do mundo está nas mãos dos poderosos, e eles poderiam sim, se quisessem resolver todos os problemas do mundo para que todo mundo pudesse ter. Eu penso muito nisso. Por exemplo, as minhas filhas podem ter acesso a certas coisas e o filho da pessoa que mora no morro, como eu já morei, não pode ter as mesmas coisas que as minhas filhas têm? Por quê? Minhas filhas não são melhores do que eles em nada. Então, assim, eu acho que o conhecimento, principalmente um conhecimento que é tão hermético como esse do CACD, ele tem que ser partilhado mesmo. A Medeiros fala de uma coisa muito verdadeira, né? Assim, ela falou disso no podcast dela, assistam, por favor.
Porque eu acho que é isso, o conhecimento é partilha, tem que ser partilhado. O conhecimento que não é partilhado, ele se perde da teia de aranha e faz a gente adoecer, faz o mundo adoecer, as coisas adoecerem. Nos concursos anteriores que eu fiz, que basicamente foi MPU, né, e MPRJ e outros tribunais, sim, existem grupos de estudo, as pessoas partilham material e tal, mas eu acho que assim, eu nunca me interei muito porque eu estudava muito sozinha e eu estudava basicamente com videoaula e PDF, então eu tinha os materiais aqui, eu não fiz muito esse movimento, não. Mas eu acho fantástico fazer isso em relação ao CACD, que é uma bibliografia extensa, que ainda é oficiosa, a gente fica, quando começa, não sabe onde vai buscar, né? Fala, ai meu Deus do céu, que livro que é, onde que tem, o que é e o que não é, a gente fica perdido, né? Eu acho que, por favor, pessoas que eventualmente já estão nos cursinhos, que possam passar a bibliografia, passa sem nome. Não precisa dizer que é do cursinho tal. Ah, um já fez esse, outro já fez o outro. Mas passa a bibliografia, gente. Olha só, o cara fala para você, isso aqui é essencial, isso aqui é recomendável. Fica, assim, eu acho que tem que circular esse conhecimento. Porque se a gente quiser mudar, né, a realidade do que a gente vê hoje na diplomacia, no sentido de quem entra, a gente precisa começar a democratizar um pouco mais essa informação que a gente tem, né? Parto desse Por mais princípio. que ela seja democratizada ainda, Muito longe de ser ideal, né, Blue? tá longe. Exato. Mas assim, a vida é um processo, nada acontece antes de se fechar em si. E eu acho que, na verdade, sempre está em aberto, nunca se fecha de fato. Vai mudar, já mudou muita coisa. Em relação à questão de gênero, a mulher que entra no Itamaraty, em relação à mulher negra que entra no Itamaraty, em relação aos negros, pardos que entram no Itamaraty. Assim, eu acho que as coisas estão evoluindo, estão mudando, mas o passo é lento, não é na velocidade que a gente gostaria. E eu acho que essa lentidão também ela serve como insumo para a gente refletir sobre novos rumos e boas práticas. E tem uma coisa muito legal acontecendo, que assim, o Itamaraty ele está sempre recebendo novos diplomatas e as pessoas que entram têm uma mentalidade jovem, refrescada. Bom, penso eu, né, idealmente. Pessoas que têm uma visão nova de mundo, que já pensam diferente de gerações anteriores, num aspecto positivo, que não tem mais, de repente, tanto preconceito, tanto sobre questões múltiplas. Eu acho que a gente tem um caminho muito bonito para trilhar aí pela frente, enquanto instituição também. Já estou me falando, me sentindo diplomata. Mas acho que é isso, né? Somos Se a gente quase não se isso. visualiza fazendo a coisa, a gente nunca vai fazer a coisa. Eu me visualizo sim fazendo isso. A gente estava falando ainda, eu sou tradutora, né, Blue? Você sabe disso. Então, assim, conversando Qual língua? previamente, a gente. Oi? Qual língua? O que você traduz? Eu traduzo. Pensamentos? Ah, sim, pensamentos são como vento, sempre, sempre. Eu traduzo só em inglês, é a minha língua principal, né? Eu tive contato com outros idiomas ao longo da vida escolar. Eu sempre gostei de línguas, se eu pudesse ter estudado muito, mas eu não tinha condições financeiras de estudar tudo que eu gostaria de ter estudado. Então, quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, lá aos 11 anos, minha primeira preocupação, 14 anos, eu falei assim, cara, agora eu vou começar a estudar uma língua. E naquela época, a língua que me abria caminhos era o inglês, né, no mundo, assim, que já me diferenciou do que a minha mãe conseguiu na vida foi ter a língua inglesa, por exemplo. Então, foi o que eu pude investir, eu investi bonito nisso. Eu nunca viajei, nunca morei fora. A vivência que eu tenho e o aperfeiçoamento que eu consegui foi todo por aqui mesmo. E eu amo muito essa língua, ela é maravilhosa, tão linda como qualquer outra língua que a gente fale, que eu gosto mais, assim, comparativamente com o português, eu super curto o inglês também. Eu acho que quando a gente traduz na prova, eu acho que a dica principal é que a gente tem que simplificar, atalhar, né? Assim, escrever de forma mais simples e ser fiel ao texto que você tem como referencial. Tem que evitar florear demais, porque isso pode ser um problema. Principalmente para quem não é tradutor profissional, né? Para quem é também, muitas vezes é um problema. Eu que sou tradutora, eu dou essa dica, assim, simplifique, né? Os textos que a gente vê na prova de inglês, eles são em geral acadêmicos, são textos jornalísticos, informativos, eles não precisam desses floreios. Quando a gente for verter,
Quer dizer, quando a gente for passar do português para o inglês, a gente faça essa versão em frases simples, diretas, curtas, claras. Nas traduções, por exemplo, elas tendem sim para o lado da literatura, no geral, mas não exagera, não rebusca demais. É muito fácil enveredar por esse caminho e isso pode ser um desastre, né? Fique na zona de conforto aqui, eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar. A gente tem que se manter fiel ao que o examinador está perguntando, ao que ele quer saber de você. Simples assim. Certifica de que você entendeu o texto, principalmente que você entendeu o tom do autor do texto. Marque as palavras e expressões que possam causar alguma confusão, alguma dúvida. Marque o que você não conhece. Ah, não sei. Ah, não consigo. Tudo bem, escreve qualquer coisa. Crie um bloco de ideias engatilhadas na sua cabeça. Não é bom traduzir palavra a palavra. A gente tem que tentar pegar o bloco de ideias. Isso é muito importante, né? Leia os blocos de sentido. Leia as frases inteiras, depois os parágrafos inteiros. Observe o conectivo, né? Assim, as relações de sentido que o autor usa para manter a coesão. E só então traduza, só então você verte. Isso serve para todas as línguas estrangeiras que você aceder. Né? A linguística é uma ciência universal. Embora ela se aplique separadamente a cada língua, ela se aplica também a todas ao mesmo tempo. Então, quando você é bom na língua portuguesa, você tende a entender melhor qualquer outra língua que você vai estudar, principalmente quando elas têm o mesmo braço de semelhança, né? Elas nasceram da mesma fonte, muitas vezes. Nos resumos, por exemplo, eu sugiro que você leia atentamente o texto, que você busque as correlações de sentido, que depois você liste os tópicos imprescindíveis, que são os tópicos frasais, né? Normalmente aquele período que costuma vir assim, logo no início de cada parágrafo. Lembrando que período, que é período, é uma coisa que a gente esquece às vezes, né? É o espaço que vai do início da frase até o primeiro ponto, exclamação e interrogação que você encontrar. Isso é um período, sempre bom lembrar. Então, observe que esses primeiros períodos de cada parágrafo costumam ser o coração do que tem que ser resumido. Mas não é regra, né, gente? Porque toda regra tem exceção. Então, via de regra, esses tópicos vêm no início de cada período e é isso que você tem que prestar atenção, nisso que você tem que prestar atenção quando vai resumir, mas você também precisa lembrar que cada autor é um posto de conhecimento em si, em tese, e ele vai escrever do jeito que parecer mais palatável para ele, muitas vezes subvertendo essa ordem aí. E aí você pode encontrar um tópico frasal no meio, intercalado, ou mesmo no final do parágrafo, enfim, aí vale o bom senso que a gente, certamente como CACDista, já tem. E aí, dica. Não, e aí, o que acontece? E aí, depois que você entendeu o texto certinho, completamente, no seu resumo, vá anotando as ideias do lado, assim, na margem, né, parágrafo a parágrafo. Quando você terminar, ele vai estar pronto, praticamente. Você só vai precisar de alguns ajustes com as suas próprias palavras. Vou passar ali para ganhar tempo, e aí seu resumo tá, seus pontos ali máximos estão garantidos, se Deus quiser. Eu nunca fiz a segunda fase, não, tá, gente? Eu faço só em casa, eu fico treinando, assim, os textos. Eu não tenho quem corrija para mim, o que é ruim, né? Porque às vezes quando você corrige, você não vê seus próprios erros. Então, assim, muitas vezes eu vejo, porque eu tenho esse é o meu métier, mas às vezes passar, por exemplo, é uma praxe na revisão de texto que o livro passe pelo menos pela mão de 3 revisores diferentes, porque quando o cara está revisando, ele presta atenção em certas coisas, mas ele pode deixar passar outras. Aí passa para um segundo que viu o que ele não viu, passa para um terceiro que viu o que o outro não viu. Então, existe uma coisa assim, é sempre bom tentar pedir para alguém que você tenha confiança, se você não tiver como pagar como eu, que dê uma olhada nos seus escritos para ver se está tudo a contento, né? Fazendo o TPS pela primeira vez, eu percebi que, cara, faltou tempo. Assim, outra dica que a gente tem que dar, assim, o tempo voa, a gente não é clichê, controla o tempo de verdade. Tem que aprender a escrever muito rápido. Eu fiquei pensando que já me faltou tempo na primeira fase, imagina quando eu chegar na segunda, porque tem que escrever muito e tem que escrever muito rápido para dar tempo de fazer tudo. Talvez, não sei, quem já possa eventualmente querer conversar sobre isso, talvez não dê nem tempo, já ter chegado à segunda fase, talvez não dê nem tempo de fazer um rascunho, eu não sei como é que funciona, talvez já tenha que ir direto, né, escrevendo ali, não sei, eu fiquei um pouco afoita e aflita também com a coisa do tempo. Eu deixei de responder questões da minha área, por exemplo, porque faltou tempo, respondi mal, assim,
algumas questões do inglês, porque eu também não tive tempo hábil para ler exatamente o que era que ele Mas eu acho que pedia. até as pessoas que passam não devem conseguir responder tudo, né? Cara, é muito apertado. Você fala assim, tá, são 5 horas. Cara, é muito rápido que passa, assim. Esse ano eu deixei para responder português e inglês por último. Então fiz toda a prova e aí respondi essas duas por último. Cara, eu sinceramente eu ainda não sei se foi uma boa técnica, porque eu deixei questões em branco e aí corri, né? Porque como eu fico mais segura nessas duas matérias, eu falei, tudo bem, vou deixar para o final. Mas eu não sei, sinceramente, não sei se é uma boa prática. É uma coisa até para a gente pensar. Eu vou avaliar comigo. Conhece-te a ti mesmo, é o melhor, a melhor dica, assim. Vamos treinar antes em casa, né? Para saber mais. Uhum. E, Fale. e para concluir mais ou menos o podcast, será que você tem algum projeto que você faz fora o CACD que você gostaria de divulgar? Nesse momento eu não tenho, não, mas eu tenho plano futuro, que se eu passar, ele vai sair do papel. Assim, eu tive e tenho muita dificuldade de adquirir os materiais de estudo, os livros, né? Uma coisa é comprar um livro, outra coisa é comprar muitos livros. E são livros caros, na maioria. Muitas vezes são livros bem caros, assim. Eu pretendo, passando, eu tenho vontade de criar uma fundação sem fins lucrativos, só para ajudar CACDistas de baixa renda, que comprovadamente a gente saiba que vão fazer bom uso de blocos, de kits de bibliografia. Eu tenho Uhum. vontade sei lá, acionar gente dentro do Itamaraty, pegar livros usados, pegar livros duplicados, fazer pequenos kits e disponibilizar para as pequenos não, né? Porque a bibliografia mesmo pequena é grande. Fazer kits e disponibilizar para as pessoas para que elas possam realmente fazer bom uso disso. E acho que assim a gente democratiza o conhecimento. Mas vamos ver o que nos traz o tempo. Já veremos o que nos traz o Virtual, tempo. né? Já que todo mundo hoje em dia é muito impressionante que o Pode ser Itamaraty virtualmente. ainda não tenha também biblioteca virtual. Pois é. Se bem que, na verdade, assim, existe a biblioteca da FUNAG, né? Que é Uhum. a Fundação Alexandre de Gusmão. Tem muita coisa lá, mas não necessariamente é a bibliografia obrigatória do concurso, né? Porque o que é a pena, de fato, acho que a gente podia democratizar isso de alguma forma. Mas aí tem uma série de questões legais também que tem que olhar, porque, por exemplo, quando você disponibiliza virtualmente um livro da bibliografia, isso é uma forma de corromper o direito autoral. Né? Assim, muitas pessoas vão deixar de comprar aquele livro que o autor teve todo um tempo, todo um trabalho, talvez uma vida inteira se dedicando para fazer aquele livro surgir, e aí a gente fez uma cópia pirata, botou ali e pronto, acabou o trabalho, o direito autoral do autor, né? Até ficou redundante isso, mas é isso mesmo. Não, é. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado na maneira de fazer. A minha ideia não é nem digitalizar, não. A minha ideia é fazer uma pequena seleção mesmo e montar kits e falar, toma, leva, seja feliz, daqui a X anos, quando você passar, você vai devolver. A gente se compromete a devolver esses livros aqui e passar para outras pessoas para que elas possam ter o mesmo processo. Eu acho que é viável. Eu tenho muita vontade de fazer isso. E se Deus me permitir, me der forças e eu entrar, eu pretendo fazer algo nessa estirpe aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu tinha Não, muita coisa ainda para falar excelente. com você, mas eu falo demais, então vamos cortar Então, por aqui. Se você temos que quiser me fazer um convidar no outro outro momento, podcast. a gente faz quando você quiser, se quiser, tá bom? Tá bom. Caramba, que bom. Feliz de E falar com outra você. coisa também, adorei a sua ideia de fazer a minha entrevista Eu acho num vital, podcast. imagina, com toda a experiência que você tem aí de ter circulado pelo mundo. Para mim, por exemplo, é ouro isso. Eu nunca viajei, mal viajei daqui para o Rio, né? Eu moro em Friburgo, daqui para o Rio. Eu viajei um pouquinho, eu só fui daqui, morei em Aracaju também, 2 anos, mas é só isso, assim, eu não tenho essa experiência das viagens. Eu queria ouvir a sua experiência das viagens, de como é viver fora, de como é estar com as outras culturas, coisas boas e ruins. Eu gostaria muito de ouvir. Então fica aí o convite para você. Então tá, perfeito. Olha, você vai ser a apresentadora. Quem sabe? Eu vou achar o máximo. Será um prazer e uma alegria. Então tá, olha, muito obrigada por Puxa, eu que tudo. agradeço, Blue. Agradeço mesmo. Desejo o melhor para você nossa, estaremos de volta, né? Amém.
Tá certo. Fica com Deus, tá bom? Então tá. E pessoal, fiquem ligados que vai ter mais. Grande abraço, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.